Clebão, primeiro, muita gratidão aqui por me receber na sua casa aqui para esse bate-papo, né? Eu acho que atleta é sempre uma grande referência para qualquer pessoa que para observar a vida de um atleta, que é repleta de desafios pessoais, né? E na vida como um todo. E essa entrevista com você vem até por conta da sua atuação como profissional, né? Você já atuou no Corinthians, no Santos, no Internacional, no Figueirense, jogou em dois times lá fora, no Hannover, no Basel. Você conquistou vários títulos, inclusive individuais, né? Várias premiações aí no Brasileirão, na Libertadores, enfim, uma carreira de sucesso. Daí eu te pergunto, você começou a jogar futsal lá em Itaquera, né? Qual que era o nome do time mesmo lá? No Elite, né? No Elite. Primeiro prazer te receber aqui em casa. Prazer todo meu. Eu comecei lá no Elite Taquerense, né? Comecei com 5 anos na época. Tive uma passagem de 4 anos e meio, né? No futsal. E aí foi quando veio o convite de poder ir pro Corinthians, né? Eu tinha 10 anos na época. E aí eu comecei a minha trajetória dentro do clube, enfim. Fiquei lá durante 13 anos, um clube que fui muito feliz e sou grato até hoje. Quer dizer que você começou ali aos 10 anos através de um convite, mas antes dos 10 anos você já tinha isso em mente de ser profissional? Ou foi algo que acabou potencializando depois que você recebeu esse convite, percebeu que você jogava diferente? Melhor que muita gente ali, né? Na verdade, a gente nem tem com 10 anos esse sonho de ser profissional, né? A gente entra no clube mais pela diversão, né? Que pelo menos naquela época era o que era imposto pelos clubes, né? Se diverte, né? E ao longo do tempo que vem vindo, né, a idade vai aumentando, aí sim coloca um pouco mais de compromisso. Mas com 10 anos era muita diversão, mas queira ou não, você acaba levando um pouco mais a sério, que tem um compromisso. Então, umas brincadeiras que eu tinha, por exemplo, numa sexta-feira com meus amigos da rua, eu já não poderia mais fazer, porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para ir treinar ou jogar. Então, você vai criando um pouco mais de compromisso, por mais que seja por uma diversão. Entendo. Bom, aí você foi para a base do Corinthians e depois você foi profissional através, foi na hora de um convite do Luxemburgo. Você se profissionalizou com 18 anos, né? Mesmo estando dentro de casa, quando você faz essa transição para o profissional, imagino que você deve ter sentido uma diferença. Qual foi a diferença, se você sentiu isso? Porque, inclusive, o Corinthians, que é uma camisa assim de peso, a torcida que cobra muito, né? Como é que você lidou com essa transição? Foi tranquila, não foi? Como é que foi? Bom, primeiro que para mim foi até uma surpresa, né? Ter sido convocado para ir pro profissional, porque na época eu tinha recém completado 18 anos, né? E tinha todo um planejamento de base ainda, para a disputa de Taça São Paulo. E tinha um jogador da minha posição que era mais velho que eu, e ele tinha acabado de subir pro profissional. Ou seja, eu teria que esperar ainda a adaptação dele para ver como seria e depois eu, né, com sequência de jogos, poder ter minha chance. E o convite veio logo em seguida, acho que depois de 2 meses que ele já estava lá no profissional, o PC Guzmão, que era um dos auxiliares do Luxemburgo, o próprio Oswaldo de Oliveira, foram ver um jogo nosso da base e acabaram citando meu nome, onde o Vanderlei acabou me convidando. Enfim, fui subir e acabei ficando, né, no profissional. Descia alguns jogos para fazer, claro, porque como eu tinha uma idade muito baixa ainda, não seria titular logo em seguida, até porque tinha um jogador que eu respeito muito, que é o Silvinho, que jogava muito bem e era dono da posição. Então, para mim manter o ritmo de jogo, eu tinha que atuar pela equipe de juniores ainda do Corinthians, né? Isso foram coisas que aconteceram precocemente na minha carreira, mas que serviu de muita experiência, porque ali eu pude ver o que poderia estar por vir, né? Principalmente por vestir a camisa do Corinthians, saber como que era a pressão. Já sabia a pressão por jogar na base, né? Mas profissionalmente a gente acabou vendo coisas bem mais amplas do que quando a gente joga pela base do clube, né? E enfim,
Eu acho que para mim foi super importante essa trajetória, essa transição, principalmente num elenco muito forte como era o Corinthians na época, né, com excelentes jogadores e com um excelente profissional que era o Vanderlei, que dava todo o suporte, todo o apoio para a meninada que estava surgindo. Entendi. Bom, no Corinthians você teve vários títulos. Saindo do Corinthians, você foi para o exterior, jogar no Basel, lá na Suíça. Depois no Hannover, inclusive, você também conseguiu um título lá na Alemanha. Essa transição Corinthians, São Paulo para o exterior, como é que foi? Você tinha conhecimento de algum idioma? Como é que foi a chegada lá? Tinha assim, como é que foi o contato com os demais jogadores, a sua adaptação, desde em relação ao idioma, em relação à cidade, alimentação, porque acho que são coisas que, por exemplo, a alimentação também faz parte da vida de um atleta. Como que foi essa experiência, Kleber? Foi bom, né? Fui com 23 anos, minha filha é recém-nascida, eu já estava casado com a minha esposa, nenhum dos dois havia saído de perto dos pais. Você já foi casado para lá? Já fui casado, né? Já me ajudou bastante, porque tinha uma companheira para estar comigo, né? Fora do que é comum, né? Da relação entre pai, entre amigos, enfim. E chegando lá, conheci o brasileiro, o Vinícius, né, Bergantini, que era o zagueiro na época, hoje ele é treinador no Ituano. E assim, eu costumo dizer que ele foi o cara que me ajudou muito, né, porque ele já falava da língua, já dominava bem a língua, ele estava há 1 ano praticamente. Eu não conhecia nada do alemão, né, inglês falava muito pouco. Então ele, para mim, ele foi o cara que deu todo o suporte, que me ajudou bastante. Enfim, minha carreira sobressaiu muito, não tive tanto problema com a adaptação porque ele já estava lá. Talvez a gente vê casos de atletas que vão para o exterior e não se adaptam porque talvez vão para um clube que eles sejam os primeiros aí. Então tem toda a dificuldade, o cara tem que pegar muito rápido e é uma língua difícil e o cara não consegue. Eu já não tive esse problema, então tudo que ele já havia passado, ele foi passando para mim, essa experiência dele trouxe para mim, e, enfim, facilitou demais, né? E foi uma época muito, muito boa para mim. Eu acabei enriquecendo culturalmente. Que bacana. E principalmente no futebol também me ajudou tecnicamente, muito. Você tecnicamente, defensivamente, porque eu sempre fui um cara, principalmente no Corinthians, que era sempre visto como uma arma principal que o Corinthians tinha pelo lado esquerdo. Atacava muito, mas na hora da defesa eu tinha minhas dificuldades, como todo jogador tem, né? Ele é bom numa coisa e não é em outra, então eu pecava um pouco. E o sistema alemão me ajudou bastante porque eu pude aprender, porque lá o lateral não tinha que passar 10 vezes como aqui no Brasil, entende? Então lá você jogava, o treinador falava, em meio tempo, se você for 2 vezes para mim até na linha de fundo tá ótimo. Aqui no Brasil o lateral tem que estar toda hora. Então eu me adaptei e consequentemente fiquei melhor na parte defensiva, porque era contato direto com ponta. Então, para mim, a mim ajudou bastante no futebol. Tecnicamente evolui muito, muito mesmo, né? Eu acredito que minha pós-passagem à Alemanha me tornou um jogador completo. Defensivamente e, ofensivamente já tinha como característica, né? Mas me tornou porque eu conseguia conciliar as duas coisas, defensiva e ofensiva, então para mim foi muito bom. Você me falou agora dessa ajuda que você teve no exterior, lá localmente. Agora me veio na cabeça de te perguntar, do início da sua carreira ali, desde quando você começou, você teve apoio de alguém e quem, né? Eu digo assim, desde moleque lá, quando você começou a jogar, teve algum mentor por detrás disso? Um pai, uma mãe, um empresário, um tio, alguém que você ouvia e foi te ajudando de repente até em alguma coisa comportamental, não sei, enfim, teve essa pessoa? Minha base familiar foi perfeita, né? Tanto meu pai como minha mãe, né? Minha falecida irmã, que Deus o tenha, foram que sempre me ajudaram, né? Agora é claro que muito mais próximo tem que falar do meu pai, porque era um cara vivido, teve experiências iguais, não como profissional, mas como um cara que chegou numa base de um clube, enfim, traçou uma trajetória e a carreira foi interrompida por
circunstâncias, né, de perca de pai, enfim, que para ele teve que dar um break na carreira, mas ele me ajudou muito do meu início até o final da minha carreira. Tive empresário, tive pessoas importantes também ao meu lado, me ajudaram bastante, né? São pessoas como o Bernardo, que foi ex-atleta, então para mim é um cara que eu tenho um carinho enorme por tudo que ele fez por mim, que ele fez pela minha filha, que ele fez pela minha esposa quando eu fui para fora. Tenho outros, né, amigos, né, final de carreira, Gilmar Veloz, né, um cara que me ajudou bastante a construir esse meu final de carreira, que me ajudou bastante. Então eu tenho pessoas que eu tenho carinhos que transcendem só o futebol, né, se tornam mais pelo lado da amizade mesmo, que fortalece, né? Então esses são os mentores, né? Entendi. Fora de campo, dentro Qual que era a maior qualidade que você acha que ele passou para você? Meu pai? Sim. Acho que o principal é ser profissional e ter foco, né? Foco. O foco é o mais importante, né? Porque se você não tiver foco, é o que eu passo hoje pro meu filho, que gosta de futebol e que vem treinando, então é foco e disciplina que é o essencial para quem quer ter uma carreira de sucesso. Isso não só no futebol, isso aí para qualquer disciplina, para qualquer modalidade, enfim, para todo mundo que queira ter uma carreira de sucesso numa empresa, enfim, se ele não tiver um foco, não tiver uma disciplina, dificilmente ele vai conseguir ter êxito na carreira, né? Então foi isso que meu pai acabou me passando. Desde criança, então, você exercita essas duas capacidades, né? Exatamente. E aí, Clebão, depois você foi pro Internacional, Santos, como que foram essas experiências lá? Eu saí do Hannover, eu fiz uma temporada só, que eu fui emprestado. Voltei ao Corinthians em 2004 e logo fui vendido também ao Basel, da Suíça, né? E aí no Basel eu fiquei 1 ano e meio, e aí minha esposa acabou ficando grávida, e era uma gravidez de risco, e aí decidimos voltar ao Brasil, né? Foi quando eu retornei ao Santos e fiquei lá por 3 anos, né? Onde fui muito bem recebido, né? Porque a gente sabe que a transição de um clube grande, né, como o Corinthians, e depois você ir jogar no outro... Tem esse lance da torcida, entendeu? né? E eu fui muito bem recebido, pude demonstrar meu futebol, novamente reencontro o Luxemburgo, que aí foi onde que eu tive uma sequência melhor de 2 anos, né? 2006, 2007... podendo ter títulos com o Santos, podendo ter títulos pessoais, né, como o melhor lateral, por exemplo, do país. E foram vários, né? Foram vários. Foi um só. Bronze, prata, ouro, pela Libertadores, né? Pela Copa também do... Assim, foram uns 9 títulos, né? Mais ou menos isso aí. Então, tipo, eu tive essas conquistas pessoais, né, que fortaleceram ainda mais minha carreira. Pude retornar à seleção brasileira, onde nesse caminho entre Hannover e Basel eu fiquei um pouco de lado, que é normal. O Hannover era uma equipe pequena, o Basel na Suíça era um campeonato muito pouco visto. Hoje o Basel disputa a Champions League, enfim, na minha época a gente tinha que disputar classificatória da Champions League para ver se entrava. E uma vez pegamos a Inter de Milão com o Adriano voando, um time fantástico que a Inter tinha. No outro pegamos o Werder Bremen e por detalhes não passamos, né? Então são coisas que te fortalecem, né? E que me fez esse retorno, e eu pude ir ao Santos, né? Eu sou grato ao Santos porque me colocou de novo no cenário de um jogador que poderia estar vestindo a camisa da seleção brasileira novamente. Então eu fico lá, e em 2009 o Santos entra num acordo com a empresa DIS, né? E o senhor Delcir Sonda, que é muito famoso, né? Não só pelo futebol, mas pela rede de supermercados que ele tem, acaba me transferindo pro Internacional, né? E aí no Inter praticamente eu encerro minha carreira, porque eu fico 5 anos no Inter, né? E lá eu também fui muito feliz porque eu fui campeão, né, de muitos títulos. Muitos títulos. Clebão, apesar de todo esse histórico de títulos e vitórias, as pessoas acham que às vezes é fácil, né? Porque só observa o título.
De alguma forma, ou dentro do campo, ou fora do campo, durante todos esses anos aí, desde a base até quando você encerrou sua carreira, você tem na sua memória algum momento em que você pensou em parar, ou pensou em mudar de clube, enfim, alguma coisa dentro ou fora do campo que para você foi desafiador superar e manter inclusive a qualidade do seu futebol? Teve um episódio em 2008, ainda, quando eu ainda jogava pelo Santos. Foi muito marcante, assim. Eu acho que para todo o elenco, porque a gente não tinha uma má equipe. Né? A gente tinha uma boa equipe, uma equipe que tinha uma sequência de 2 anos consecutivos, né? Todo mundo já se conhecia, e a gente acabou por uma transição, né? Saída de treinador, chegada de outro treinador com outra filosofia, e a gente se perdeu nesse caminho. E nesse caminho, o Santos que pagou. O Santos pagou com uma campanha que não condiz com o nome do clube. Né? Praticamente a gente quase caiu para a segunda divisão. E a gente, além da gente se cobrar, a gente ainda tinha a cobrança externa. Né? Porque pensa, pô, você vai jogar uma equipe grande para uma segunda divisão. Uma equipe onde tem um nome conhecido pelo rei do futebol, Pelé. Então isso marcava muito, né? Marcava muito pra gente. Mas também a gente conseguiu se unir mesmo nessa dificuldade e com tanta superação que a gente conseguiu no final celebrar a permanência do Santos, né? E eu fico imaginando na dor de outros atletas que talvez não consigam ou não conseguiram fazer isso com alguns outros clubes, com Corinthians, com Palmeiras, próprio Internacional, né, Grêmio, enfim, outros times que já foram para a segunda. E esses atletas que estavam no elenco, a pressão psicológica que eles devem ter sofrido é muito grande, porque eu sofri a pressão. Entendi. Só que essa pressão eu consegui superar e não me marcou. Mas para esses atletas que não conseguiram permanecer, marca muito a carreira. Negativamente, né? Porque as pessoas sempre vão lembrar daqui 20, 30 anos, o ano que o Internacional caiu, quem é que estava lá? Tava fulano, ciclano. Entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa que pesa muito para um atleta, principalmente um profissional que se dedica, né? Então, como eu sempre procurei me dedicar, eu me cobrava muito mais, né, do que o normal. Quando as coisas estão bem, você se cobra. Você sabe que você pode melhorar, mas quando tá ruim mesmo, que talvez você não consiga enxergar aquela luz no túnel, você se cobra muito mais. E aí o peso fica maior, né? Na hora que você vai para dentro de campo, tá tudo pesado, as coisas não dão certo, enfim. Mas foi por uma situação dessa que eu tive que passar e consegui superar. E depois aí eu tive 5 anos finais praticamente de glórias, assim, que não passei por essas dificuldades. E essa transição de carreira, que hoje você é empresário, né? Você administra a carreira de jogadores, né? Você planejou isso, ou seja, foi algo que você, depois que se aposentou, falou assim, acha, isso aqui é uma alternativa, ou você planejou isso aí um pouquinho antes? Como é que foi? Então, quando eu ainda estava no Inter, em 2013 foi um ano que eu tive muitas lesões, né? Não grandes, mas lesões que me colocavam um mês fora, daqui a pouco eu voltava e ficava 2 semanas, enfim, e isso foi acarretando num estresse emocional. Sim. Né? Então, ali eu já comecei meio que também ser um pouco afastado da mídia por conta do meu nome, né? Então, tipo, eu já não era mais o Kleber que jogava em alto nível, eu era um Kleber que jogava 2, 3 partidas e por causa da idade o pessoal achava que eu já estava no meu limite e estava sempre machucado. E o que você pensa, assim, nessa situação, você usava uma forma de pensar diferente? Você acessou algum profissional para te ajudar, sei lá, um coach, um mentor? Como é que foi? Eu tinha um profissional, um cara que eu tenho um respeito muito grande,
trabalha lá no próprio Inter, né? A gente chama de tio Hélio, né? Professor Hélio Carraveta. E é um cara da parte esportiva, da parte de cuidar do físico do atleta, que é sensacional, assim. Além dele ser esse profissional, ele ainda consegue ser um psicólogo, né? De vir conversar com a gente. Então ele conversava muito comigo. E me explicava que eram coisas normais que eu estava passando, né? Na transformação do meu físico. E que eu não estava acabado. Então, tipo, cada dia que eu ia treinar com ele, eu saía de lá sorrindo. Né? Quando você tem um profissional desse, você sai sorrindo. Por mais que você não esteja feliz por não estar jogando, não estar fazendo aquilo que você gosta, mas eu saía de lá sorrindo. Alguns atletas vão para alguns outros clubes e não tem um cara como esse para conversar com você, para te mostrar que tudo ainda é capaz de se ajustar. Então, ter um mentor faz uma diferença. Faz uma diferença. Então ele me ajudou bastante. É claro que aí já foi umas outras coisas, a diretoria já achava que era uma época de transição, que aí já o elenco já tinha que ser reformulado, enfim. E aí já foi uma conversa entre eu, a diretoria, a presidente, e graças a Deus, assim, o respeito que eles tinham comigo e eu com eles, chegamos num acordo de que, ó, esse aqui é o último ano, tá bom para todo mundo, tá bom para todo mundo. Entendeu? Eu fui feliz lá, como fui feliz em outros clubes, e do fim da carreira foi baseado um pouquinho do meu cansaço do corpo. Sim. E você, assim... psicológico. Mas foi algo que para você foi difícil de aceitar ou foi fluindo normal, assim? Não foi... Você parar de jogar, você parar de fazer aquilo que você gosta, nunca é fácil de você aceitar. Porém, esse tempo que eu fiquei parado, porque quando eu saí do Inter no final de 2013, eu fiquei parado durante 5, 6 meses. Então, nesses 5, 6 meses, eu fui treinando por conta própria, mas me preparando para outras coisas, né? Porque não vinha convite bons assim, né? Que é aquilo que eu achasse, putz, vale a pena ir para esse clube, porque... Então eu fiquei praticamente 6 meses em casa, e nesses 6 meses eu fui pensando no que eu gostaria de fazer. E um ano antes eu tive uma conversa com o Gilmar Veloz e disse que talvez treinador eu não gostaria de ser. Dirigente, talvez, mas não era uma coisa que, parando de jogar futebol, já seria imediato. Então eu teria que estudar, teria que entender um pouco mais como funciona. Então chegamos assim num consenso eu e ele que se eu quisesse ir para o ramo dele, ele me ajudaria. Então fizemos isso. Eu saí do Inter, vim para São Paulo e comecei aqui a procurar algumas coisas tipo que agradasse a ele, e foi dando certo. Que bacana. E aí eu montei meu escritório e ele ficou me auxiliando. Aí, só que nesse meio tempo surgiu o convite do Figueirense. Só que eu tinha uma estrutura montada, deixei minha estrutura aqui, né? E fui para lá. Só que o pessoal que estava aqui continuou tocando e eu fui atuar. Só que é como eu falei, eu fiquei 6 meses parado. Por mais que eu treinasse todos os dias, não era o treino a nível de competição. Era um treino que eu tinha em mente e ia lá e fazia porque eu treinei isso aqui lá, vou treinar, mas quem me passava o treino lá era um cara gabaritado, um cara estudado para saber aquilo que eu tinha que fazer, e eu fazia por conta própria. Eu fui pro Figueirense, até surpreendi a comissão técnica. Entrei em forma em 2 semanas, né? Coisa que eles falaram, pô, não é possível. Eu falei, não, eu tava treinando, tava me preparando. Aquele foco que você fala, né? Exatamente. Então o pessoal falou, não, então você já pode ir pro... Aí eu fui pro campo, treinei igual todo mundo, joguei, só que eu só fiz 5 jogos. E aí eu acabei rompendo um músculo, e aí quando eu desabo no campo eu já penso eu mesmo, parei de jogar futebol. Pela dor que eu tava sentindo, eu falei, vou parar. Então as coisas foram acontecendo... Foi acontecendo natural mesmo, não foi nada forçado, ninguém me forçou, o futebol não me forçou, isso que é legal pra mim. O futebol não me forçou a parar, eu parei porque eu quis, né? Porque é bem melhor, né?
É melhor você parar do que alguém te parar. Então, eu fico muito tranquilo quanto a isso. Ótimo. Então, já finalizando aqui, ô Clebão, deu para perceber que foi uma carreira de muita vitória, mas de muitos desafios. E para quem não é do campo, do futebol, na vida, assim, numa vida extra-campo, sempre tem muitos desafios e a maioria das pessoas, às vezes, não atingem os seus objetivos porque desistem, né? Então, para essas pessoas que normalmente talvez estão tentando buscar objetivos e estão atentados a desistir, o que você diria aí para, assim, pela tua experiência, que a pessoa deve olhar para perseverar? Acho que o primeiro de tudo é entregar a vida a Deus, né? Fé. Isso aí, para mim, é a primeira coisa, né? Você levantar, não só pedir, agradecer também. Gratidão. Gratidão. E você, todo dia, você levantar sabendo que você está fazendo o melhor. Quando você sai de manhã, você vai para fazer o melhor. Quando você voltar na sua casa para descansar, você entenda que você fez o melhor. Se as coisas deram certo ou não, você procurou fazer o melhor. E a cada dia você procura melhorar e melhorar e melhorar. Né? Isso é que eu passo para meus filhos, né? Isso é o que eu recebi do meu pai, entendeu? E passo para quem eu tiver que passar. Passo para os amigos e gosto de ouvir também dos meus amigos que têm sucesso. Porque o ramo do futebol é um, o seu é outro, o do fulano é outro. Então, tipo, aqueles que têm sucesso, vai sempre um tá se ajudando. E aqueles que não têm ainda o sucesso, a gente serve muito de inspiração e a gente consegue ajudar essas pessoas, né? Então, essa transformação, essa mudança na vida das pessoas, eu me sinto capacitado a fazer, né? Desde que as pessoas também queiram, né? Porque se ela não quiser, não adianta. A pessoa tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta a ouvir e tem que estar aberta a fazer o caminho do sucesso, né? A trilhar o seu próprio caminho. Né? Não adianta eu falar que eu tenho sucesso porque eu fiz isso aqui todo dia de manhã, não. A pessoa tem que enxergar que eu fiz sucesso, mas que ela tem que fazer também, senão ela não vai conseguir. Maravilha, Clebão. Então, poxa, muita gratidão, cara, uma honra aqui ter conhecido você pessoalmente, feito essa entrevista. É isso aí, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Deixa seus comentários aí, dê o like e compartilhe aí, tá bom? Para apoiar o nosso canal aqui, tá bom? É isso aí, nos vemos aí no próximo encontro e até breve.